Em 2013, os moradores de Santo Antônio do Pontal juraram ter visto aranhas caindo do céu. A ciência tentou explicar, mas não conseguiu, porque esse fenômeno está acontecendo de novo, em outros lugares, e o que elas trazem consigo é pior do que qualquer um poderia imaginar. Em 2017, um estudante chamado Bruno Borges desapareceu sem deixar rastros. Ele passou um ano escrevendo 14 livros em códigos que ninguém consegue decifrar. Mas uma coisa é certa, esses textos contêm previsões, e elas estão começando a se tornar realidade. Em 1996, o Exército Brasileiro capturou algo que não era humano. Documentos secretos vazados anos depois provam que a criatura encontrada em Varginha tinha habilidades que desafiam tudo o que conhecemos sobre a vida. E 3 pessoas morreram para que esse segredo nunca fosse revelado. Nenhum desses casos foi resolvido, nenhum deles foi explicado. Mas hoje você vai conhecer a verdade. Janeiro de 2013 começou como qualquer outro verão no interior do Espírito Santo, até que moradores de Santo Antônio do Pontal reportaram algo impossível. Centenas de aranhas pequenas e pretas descendo do céu em finos fios de seda. Espere, como é possível que aranhas voem? A ciência convencional dirá que é balonismo, um truque da natureza onde aranhas usam fios de seda para planar. Mas, então me explique isto. Aranhas adultas que nunca deveriam fazer isso. Fios de seda 3 vezes mais grossos que o normal. E o pior, está acontecendo de novo. Quer saber a verdade? Ninguém controla essas criaturas agora. E o próximo lugar pode ser o seu quintal. Vídeos amadores mostravam pessoas correndo enquanto os aracnídeos pousavam em suas roupas e cabelos. Biólogos explicaram que se tratava de balonismo, uma técnica onde aranhas jovens usam fios de seda para planar com o vento. Mas os detalhes não batiam. Testemunhas descreveram aranhas adultas, que não praticam balonismo, e padrões de queda que desafiavam a direção do vento. Um agricultor afirmou ter encontrado dezenas de carcaças de aranhas em seu telhado, todas mortas simultaneamente, sem sinais de predação. O fato mais estranho, nenhuma espécie identificada correspondia às descrições dos moradores. Como explicar que moradores, pessoas que conhecem cada detalhe daquela terra, tenham se assustado com algo fora do normal? Milhares de aranhas mortas, nenhum predador por perto, nenhuma doença conhecida, apenas corpos espalhados e um silêncio que grita. Mas há um detalhe que ninguém comenta. O que aconteceria se alguém tivesse modificado essas criaturas e o experimento fugisse do controle? Quando pesquisadores da UFES coletaram amostras, descobriram que algumas aranhas apresentavam mutações genéticas nunca documentadas, incluindo glândulas de seda alongadas e capacidade de produzir fibras condutoras de eletricidade. Um relatório confidencial do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mencionou anomalias magnéticas na região durante o evento, mas o documento foi rapidamente classificado como sigiloso. Desde 2013, eventos similares foram registrados na Austrália, 2018, Texas, 2020 e mais recentemente na Argentina, 2023. Em todos os casos, as aranhas apresentavam características incomuns: resistência a temperaturas extremas, teias com propriedades antibacterianas e, em alguns espécimes coletados na Patagônia, vestígios de metais pesados normalmente encontrados em meteoritos. Os fatos estão aqui, mas serão suficientes? Cidade transformada em laboratório, metais pesados não catalogados no solo, corpos de aranhas com mutações inexplicáveis. 2 cenários possíveis: despejo clandestino de alguma corporação ou algo muito pior chegou do céu. Material biológico alienígena. Os relatórios oficiais dizem não, mas os arquivos riscados à caneta contam outra história. Um estudo publicado em 2022 na revista Scientific Reports sugeriu que esses episódios podem estar ligados a microexplosões atmosféricas,
eventos energéticos na alta atmosfera que poderiam transportar organismos a grandes distâncias. Porém, a teoria não explica por que apenas aranhas, e não outros pequenos animais, são afetadas. A revelação mais chocante veio de um ex-funcionário da ONU, que vazou relatórios indicando que a chuva de aranhas está sendo monitorada como possível bioindicador de mudanças no campo magnético terrestre. Em certas culturas indígenas brasileiras, aranhas que caem do céu são consideradas mensageiras de uma grande transformação. E agora, alguns cientistas começam a levar esses mitos a sério. As aranhas não estão caindo do céu por acidente. Elas são o sinal de que algo muito maior está acontecendo com o nosso planeta, e ninguém está preparado para o que vem a seguir. Quando a família de Bruno Borges entrou em seu quarto em Rio Branco, no Acre, em março de 2017, encontrou uma cena que parecia saída de um filme de suspense. As paredes estavam cobertas por símbolos esotéricos, frases enigmáticas e diagramas complexos. 14 livros manuscritos, cada um com aproximadamente 200 páginas, estavam dispostos em círculo no centro do cômodo, ao lado de uma estátua de Giordano Bruno, filósofo queimado pela Inquisição em 1600. O mais perturbador, todas as obras estavam escritas em códigos indecifráveis, misturando alfabetos antigos, símbolos matemáticos e caracteres desconhecidos. O que Bruno descobriu que o tornou um perigo? Há duas possibilidades perturbadoras. Ele decifrou um padrão oculto, algo tão perigoso que precisou ser apagado, ou sua mente tocou o inexplicável, e o que quer que tenha respondido exigiu silêncio. Os livros criptografados não eram apenas anotações, eram um aviso, e alguém não queria que você o lesse. Bruno, um estudante de psicologia de 24 anos, havia trabalhado nesse projeto em segredo por mais de um ano. Sua família afirmou que ele mostrava comportamento normal até o desaparecimento, mas vizinhos relataram ter visto luzes estranhas em seu quarto à noite. A polícia encontrou anotações que mencionavam contato com uma inteligência superior e a descoberta de um conhecimento proibido. Nenhum dinheiro, documento ou roupa estava faltando. Apenas Bruno. O caso ganhou atenção nacional quando especialistas em criptografia analisaram os livros e descobriram que alguns trechos faziam referência a eventos históricos com séculos de antecedência, incluindo datas exatas de guerras e desastres naturais. Os escritos de Bruno Borges não apenas previram guerras, eles as nomearam antes mesmo de existirem. Mas isso é só a ponta do iceberg. O que mais ele sabia? Que outros eventos estavam gravados naquelas páginas? Imagine o poder de quem decifra o livro da história antes dela acontecer, a sabedoria que poderia reescrever o futuro. E agora pergunte-se, por que alguém com esse conhecimento precisaria desaparecer? Um linguista da UFAC afirmou, sob condição de anonimato, que parte do material parece ser escrita em uma variação desconhecida do latim medieval, com influências de línguas pré-colombianas. 5 anos após o desaparecimento, um grupo de pesquisadores independentes anunciou ter decifrado parcialmente o livro 7 da coleção de Borges. O conteúdo era assustadoramente específico. Descrições detalhadas de pandemias, mudanças climáticas bruscas e conflitos geopolíticos que só se tornariam realidade após 2020. Uma passagem particularmente inquietante menciona o despertar de uma consciência coletiva em 2024. Exatamente o ano em que inteligências artificiais começaram a demonstrar comportamento autoconsciente em testes laboratoriais. A evolução tecnológica já não segue uma curva, ela desapareceu no horizonte. Em décadas, conquistamos o que levaria milênios. E agora, com a computação quântica, estamos brincando com um fogo que nem entendemos. Mas Bruno Borges já sabia. Por que um estudante de psicologia mergulhou nos arquivos mais secretos da Biblioteca Nacional? O que ele encontrou em manuscritos proibidos sobre a Ordem Rosa Cruz e seus experimentos com conhecimento absoluto? Os arquivos maçônicos que mencionam chaves do tempo?
Textos destruídos pela Inquisição que falavam sobre máquinas que previam o fim. Ele não estava estudando o passado. Estava decifrando um manual de sobrevivência para o que está por vir. Investigando a vida de Bruno, repórteres descobriram que ele havia visitado a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro 6 meses antes de sumir, onde acessou obras raras sobre sociedades secretas. Um funcionário recordou que o jovem parecia especialmente interessado nos arquivos da Ordem Rosacruz. Mais intrigante ainda foi a descoberta de que o avô de Bruno, um maçom grau 33, havia deixado para o neto uma coleção de livros proibidos, todos desaparecidos junto com o estudante. Em 2023, um ex-agente do Serviço de Inteligência brasileiro revelou em um podcast que Bruno estava em uma lista de vigilância desde 2015 por ter acessado materiais sensíveis na Dark Web. A Dark Web é só a porta de entrada. Existem camadas mais profundas, lugares onde nem os hackers ousam ir, repletas de informações tão perigosas que poderiam reescrever a história. Bruno mergulhou. E o que ele trouxe de lá não eram apenas segredos, eram ferramentas para moldar a realidade. Imagine ter nas mãos um conhecimento capaz de apagar eventos do passado, prever guerras antes dos primeiros tiros, controlar mentes através de códigos. Agora responda, você teria coragem de usar esse poder, ou ele acabaria com você como acabou com Bruno? O mesmo agente sugeriu, sem provas, que o estudante pode ter sido recrutado por um grupo que acredita na existência de conhecimento capaz de alterar a realidade. Bruno Borges não simplesmente desapareceu. Ele encontrou algo tão perigoso que precisou ser apagado da existência. E seus livros são apenas a primeira pista de um quebra-cabeça que desafia nossa compreensão do tempo e do espaço. Comente "Eu iria até o fim" se tivesse a chance de apagar um evento histórico. Mas cuidado, porque alguns segredos queimam. O caso Varginha é só o começo. Nosso próximo desafio vai além da Dark Web. É uma jornada direto para os arquivos militares queimados em 1996, as testemunhas que desapareceram após falar, o laboratório de Campinas que nunca existiu nos registros. Quem aqui tem estômago para seguir até o fim? O primeiro passo é se inscrever, antes que eles apaguem este vídeo. Na tarde chuvosa de 20 de janeiro de 1996, a cidade de Varginha, sul de Minas Gerais, se curvava sob um manto denso de nuvens. Às 15h17, segundo o registro pluviométrico local, começou uma das chuvas mais longas daquele mês. Mas foi ali, em meio ao cheiro de terra molhada e sirenes abafadas ao longe, que algo escapou dos mapas meteorológicos e da história oficial. 3 jovens, Liliane, Valquíria e Kátia, caminhavam de volta para casa após uma visita à mãe de uma delas, quando, ao atravessarem um lote baldio, notaram uma figura acocorada junto a um muro de blocos quebrado. Nenhuma delas teve tempo de reagir. O que viram parecia imóvel, mas vivo. Era como se tivesse saído de um pesadelo, diria Kátia anos depois, em um depoimento informal gravado por um documentarista francês. Os olhos eram grandes, vermelhos. Não tinha pupila. Tinha cheiro de banheiro público fechado. Nenhuma das 3 jovens foi ferida. A criatura apenas as observou, mas o militar que teve contato direto com ela morreu dias depois, de uma infecção sem causa aparente. Teria sido apenas coincidência? Ou aquele corpo carregava algo que ainda não conseguimos identificar? E se, sem que soubéssemos, testes biológicos tivessem sido iniciados logo após o caso Varginha? 3 décadas depois, talvez os efeitos não tenham terminado. A criatura media cerca de 1,6 metro, com a pele marrom escura, úmida como couro exposto à chuva, e membros longos demais para o tronco. O silêncio só foi quebrado por um grito abafado e o som de passos apressados desaparecendo na rua. No dia seguinte, o jornal local Correio do Sul publicou uma nota na editoria de ocorrências.
Moradoras afirmam ter visto animal estranho em terreno baldio. Polícia não foi acionada. A cidade, acostumada a boatos e causos de interior, teria ignorado o episódio, se não fosse o que aconteceu horas depois. Às 2h43 da madrugada de 21 de janeiro, vizinhos relataram movimentos incomuns nas imediações da rua Benevenuto Braz Vieira. Um caminhão militar, coberto por lona escura e escoltado por 2 viaturas, estacionou sem faróis acesos. Segundo um morador, ouvido de forma anônima em 2003 por uma equipe de televisão, os soldados pareciam assustados, como se carregassem alguma coisa viva, mas fraca. A presença dos militares revela algo perturbador, algo que muitos ignoraram, talvez por conveniência, talvez por medo. Mas há algo que aconteceu ali, algo que vai muito além de uma cidade turística nos dias de hoje. O que permanece no ar, mesmo depois de tantos anos, é uma pergunta incômoda. Por que o exército ainda nega? E por que tantos moradores foram pressionados a manter silêncio? Nenhum registro oficial daquela operação foi disponibilizado. Contudo, em 22 de janeiro de 1996, um memorando interno da Prefeitura de Varginha, resgatado anos depois, via pedido informal à Câmara Municipal, contém o seguinte trecho: solicitada a interdição do galpão desativado na Rua dos Santos por motivo de atividade emergencial. Recolhido material de origem biológica em comum com acompanhamento militar. Não abrir protocolo público. Assinado DRC, Coordenação Sanitária. O que se seguiu foi uma onda de silêncio institucional. O Exército negou qualquer movimentação fora do padrão. A Aeronáutica alegou ausência de envolvimento. Mas os boatos e os medos já haviam escapado para as ruas. Grupos ufológicos começaram a circular pela cidade, jornalistas apareceram de São Paulo e moradores passaram a relatar pressões para não comentar. Um nome, porém, resistiu ao apagamento. Marco Eli Xerezi, cabo do Exército lotado no 33º Batalhão de Infantaria. Seu nome surgia com frequência em relatos não oficiais como o homem que tocou a coisa. Um arquivo secreto, um documento revelador, ele existe. Isso foi registrado, isso foi documentado. Então fica a dúvida, seria mais fácil promover o turismo do que revelar a verdade? Os fatos estão aí. Foram esquecidos não por falta de provas, mas porque o tempo é sempre o maior aliado do esquecimento. Em entrevista à rádio local Ondas do Sul, transmitida discretamente em julho de 1996, e nunca arquivada oficialmente, Marco descreveu o que aconteceu. Cheguei depois que o caminhão já estava ali. Um dos oficiais mandou manter distância. Mas quando vi, aquilo estava no chão, respirando, tremendo. Toquei. E era quente. Quente como uma febre. E pulsava. Como se tivesse algo dentro, vivo e estranho. Aí, mandaram eu sair, disseram que já tinham visto o suficiente. 2 dias depois dessa entrevista, Marco foi transferido para o serviço interno. 3 meses depois, foi hospitalizado com um quadro de infecção generalizada. Os médicos que o atenderam descreveram sua condição como inexplicável em uma anotação lateral de prontuário, preservada por um enfermeiro que viria a se aposentar em silêncio. O prontuário desapareceu dias antes de ser solicitado judicialmente, após a morte de Marco, em outubro de 1997. Nada é inexplicável. A própria palavra nada não se explica, mas ali, naquela sala, naquele caso, havia uma resposta. O prontuário. Os médicos seguiram a ética, disseram o que a mídia precisava ouvir, assim como você, que ouve o que querem que você escute. Mas alguém foi além, porque mesmo depois de todos esses anos, ninguém nunca falou sobre o prontuário, nem onde está, nem por que sumiu. Em 2022, um vazamento internacional ofereceu um novo fragmento àqueles que ainda vasculhavam os escombros desse caso. O arquivo digital do FBI, por um breve período de horas, listou entre seus documentos uma entrada marcada como VAR 0196, Biological Samples Collected in Brazil, Campinas Military Facility, John 96,
Composition shows no correlation with known terrestrial genomes. Internal use only. Do not cite in public communications. O documento foi rapidamente retirado, mas uma captura de tela circulou em fóruns restritos, levantando a suspeita de que o governo americano sabia mais do que admitia e que o Brasil havia compartilhado parte do que foi capturado naquela noite. O tempo passou. A cidade se reorganizou. As ruas de Varginha voltaram a seu compasso rotineiro, mas alguns moradores dizem, ainda hoje, que naquele terreno baldio nada mais cresce direito. As pedras ali parecem frias demais. As formigas evitam o solo. Algo foi encoberto, para que nem você nem eu soubéssemos o que realmente aconteceu. É mais fácil fechar os olhos, pegar um voo, sorrir para a câmera e se distrair na cidade, tirar uma foto ao lado da estátua do ET. Mas em algum momento, mesmo que breve, lembre-se disso. Chuva de aranhas, o desaparecimento de Bruno. E agora, nem as formigas circulam mais no local onde aquela criatura apareceu. Será que ainda é assim? Ou será que foi o coração de todos que esfriou, como as pedras daquele lugar? E há quem jure ter ouvido, por volta das 3 da manhã, em noites muito quietas, o som de algo respirando fraco, perto do muro onde tudo começou. O caso Varginha parecia ter sido abafado com êxito. Os jornais pararam de cobrir. As entrevistas desapareceram dos arquivos. Os nomes, aos poucos, foram dissolvidos em silêncio. Mas a cronologia, se organizada com atenção, revela algo mais perturbador do que o próprio encontro inicial. 3 mortes em sequência, todas ligadas a fragmentos esquecidos daquela noite. A primeira foi a de Marco Eli Xerezi, já mencionado anteriormente. Sua internação em setembro de 1997, 7 meses após o toque direto com o suposto ser, teve um desfecho abrupto. De acordo com um depoimento informal de sua irmã mais velha, concedido ao jornalista investigativo Otávio Brandão, material nunca publicado, mas citado em palestras, Marco apresentava sintomas que os médicos não conseguiam classificar. A pele dele queimava por dentro, mas estava fria. Ele dizia que sentia como se algo estivesse andando nas veias. Os exames não acusavam bactéria nem vírus, mas o corpo não reagia a antibióticos. No último dia, ele olhou para mim e disse: "Não fui o único que tocou. Eles mentiram sobre isso." Mentiras? O que será que eles realmente não querem que saibamos? Se mais alguém tocou naquela criatura, quem ou o que pode garantir que estamos mesmo em segurança? Os antibióticos falharam. Nenhum remédio funcionou. Nenhuma explicação foi aceita. Então, quando será o próximo evento? Aquele em que o mundo inteiro vai procurar uma cura e não vai encontrar. O laudo oficial listou causa indeterminada de morte por sepse. O prontuário, como já relatado, desapareceu da clínica poucos dias depois. O hospital, hoje fechado, nunca se pronunciou. A segunda morte veio em 2015. Sargento Rolim, que segundo registros internos do Exército estava de plantão na madrugada de 21 de janeiro de 1996, foi encontrado morto no alojamento do 33º BI, com um tiro abaixo do queixo. O relatório militar apontou suicídio com a própria arma, apesar da arma ter sido localizada a 2 metros de distância do corpo e com impressões digitais limpas. Não houve perícia externa. Um ofício interno enviado da Corregedoria do Exército para o Comando Militar do Sudeste, em 17 de agosto de 2015, contém uma anotação manuscrita no rodapé. Rolim estava emocionalmente estável, sem histórico disciplinar ou psicológico. Havia sido visto falando ao telefone de forma exaltada 2 dias antes. Solicitou reunião com oficial de inteligência, não realizada. Foi um caso abafado ou silenciado. A reunião que ele tanto esperava nunca aconteceu. Talvez quisesse apenas desabafar ou expor tudo o que viu e não deveria ter visto. Uma verdade, porém, vazou pelas frestas. A arma não tinha impressões digitais e não houve perícia. Se você chegou até aqui, já entendeu. O silêncio, quando bem executado, vale mais que qualquer palavra. E quando ninguém questiona por 3 décadas,
É porque o silêncio venceu. Esse ofício, digitalizado acidentalmente e exposto em um banco de dados restrito durante uma auditoria interna, foi copiado por um analista civil contratado, que mais tarde pediria demissão e deixaria o país. A terceira morte ocorreu em 2021, no mês de junho. O fazendeiro Adilson Vilela, residente na zona rural de Três Corações, mantinha uma rotina solitária e um arquivo pessoal com anotações sobre luzes no céu e ruídos noturnos. Seu nome apareceu discretamente em uma lista de fontes voluntárias do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, embora sua colaboração nunca tenha sido oficialmente confirmada. Pare e ouça, mas ouça com atenção, não com pressa. Qual foi a grande mídia que tratou o caso em 2021? Um evento recente com testemunhas, mas completamente abafado por uma doença em escala mundial. Seria só coincidência? Ou seriam fatos históricos que Bruno já conhecia antes de desaparecer? Agora a pergunta não é sobre o caso. A pergunta é: você consegue seguir até o fim? Ou já se tornou apenas mais um, pagando o preço por viver dentro da Matrix? Adilson afirmava ter visto, na noite de 20 de janeiro de 1996, um objeto prateado, sem asas, com deslocamento silencioso, pairando por cerca de 20 minutos sobre a região do bairro Santana. Ele também registrou, em caderno pessoal, que 2 homens com capacetes pretos estiveram em sua propriedade 3 dias após o avistamento, pedindo para recolher uma grade de metal, contaminada, por motivo não explicado. Em 14 de junho de 2021, Adilson foi atropelado em uma estrada vicinal entre sua fazenda e o centro da cidade. Não havia marcas de frenagem. A única câmera de segurança da rodovia estava fora de funcionamento. O boletim de ocorrência foi preenchido com lacunas. Nenhum veículo foi identificado. Sua filha encontrou os cadernos escondidos dentro de um forno antigo. Em uma das últimas páginas, Adilson escreveu: "Se algo acontecer comigo, não deixem jogarem isso fora. Tem coisa aqui que eles não sabem que eu guardei. Não foi um acidente. E não era só um." O material está hoje sob posse de um jornalista independente do interior paulista, que afirma estar organizando uma investigação própria. Será que é só assim que conseguiremos respostas? Por meio de investigações isoladas, conduzidas por pessoas nas quais a grande mídia não demonstra o menor interesse? Porque se esse jornalista, esse único jornalista, descobrir algo, nem eu, nem você, vamos saber. Mas talvez a peça mais desconcertante tenha surgido em 2023. Um ex-oficial técnico da Força Aérea Brasileira, identificado apenas pelas iniciais RAS, divulgou em um fórum de pesquisadores civis trechos de um suposto relatório chamado Operação Prato de Varginha, uma referência cruzada à infame Operação Prato de 1977, no Pará. O documento, não autenticado, mas com elementos internos coerentes com relatórios militares brasileiros, contém passagens que, mesmo lidas fora de contexto, causam desconforto. Espécime capturado em estado letárgico, porém responsivo à estimulação auditiva e luminosa. Padrões genéticos incompatíveis com bases do genoma humano ou animal catalogado. Capacidade de regeneração celular detectada em 3 camadas dérmicas. Falência metabólica irreversível após 11h35 do contato direto com o ambiente terrestre. Mas o que realmente chama a atenção é a última página, numerada manualmente e assinada com rúbrica ilegível. Considerando o risco de pânico populacional e quebra de sigilo internacional, recomenda-se o encerramento definitivo do caso, neutralização de registros materiais e dispersão estratégica dos envolvidos. Não, isso não pode ser verdade. E, no entanto, é uma informação recente, 2023. O que esses dados sugerem reescreve completamente o incidente de Varginha. Mas, e se for falso? E se esse material foi plantado por alguém com acesso, alguém com conhecimento privilegiado, um militar talvez? Isso, só isso, já seria suficientemente inquietante. Se este documento for real,
ele reescreve o incidente de Varginha. Se for falso, ele foi produzido por alguém com profundo conhecimento da linguagem militar brasileira, dos bastidores da aeronáutica e das rotinas de catalogação de material confidencial. Ambas as possibilidades são inquietantes. Por que o Exército, tantas vezes evasivo em outros escândalos, negou de forma tão incisiva esse caso específico? Por que tantas pessoas desapareceram do noticiário? E por que, depois de quase 3 décadas, nomes como o de Marco Cheresi ainda circulam em conversas sussurradas entre oficiais da reserva? Talvez porque, nesse caso, não se trata apenas de segredos governamentais. Trata-se de algo que não deveria estar aqui. O tempo, quando bem administrado por quem tem poder, costuma dissolver memórias como chuva sobre tinta fresca. Mas o caso Varginha resiste, e não por ter sido confirmado. Ao contrário, é a ausência deliberada de confirmação que o mantém vivo. Aquilo que nunca foi desmentido por completo, nunca foi esquecido por inteiro. A maioria dos documentos que circularam após 1996 foram classificados, rasurados ou destruídos. Mas alguns escaparam, e é neles que reside o desconforto. Como o fax reproduzido por um jornalista alemão, enviado em março de 1996, do adido militar brasileiro em Washington para a Embaixada dos Estados Unidos. Solicita-se reserva de protocolo para possível envio de material orgânico coletado em missão extraordinária realizada em zona urbana. Condições de armazenamento exigem resposta urgente. Logística via Campinas. A chancelaria negou que o documento existisse, mas a cópia parcial, com carimbo do setor de comunicações da embaixada, foi autenticada por um ex-funcionário consular em 2018, durante uma entrevista que não foi ao ar por motivos jurídicos. Naquela época, o nome Varginha já circulava em arquivos da NSA, conforme revelou um vazamento acidental incluído nos Brazilian Cases, do programa Echelon. As palavras-chave associadas eram Varginha, Biological Hazard, Campinas Military Base, Psychotropic Effect. Curiosamente, os relatórios do Exército Brasileiro nunca mencionam Campinas, apenas o 33º BI em Três Corações. Mas imagens de satélite feitas em 24 de janeiro de 1996 mostram, sobre a base aérea de Campinas, a movimentação incomum de 2 caminhões do tipo T-16, geralmente utilizados para transporte de substâncias sensíveis. Substâncias? Quais substâncias? É evidente que o que aconteceu em Varginha não foi um evento isolado, foi revelador. Mas o público não teve acesso, assim como acontece com a chamada Área 51 norte-americana, um lugar real que durante anos foi tratado como ficção. Varginha segue o mesmo padrão. Os documentos existem, os nomes também, mas a verdade, essa foi enterrada junto com as amostras. E por enquanto, tudo que você pode fazer é tentar ligar os pontos como nos episódios antigos de Arquivo X. Essa evidência foi descoberta por um grupo de analistas civis liderados por Rafael Portela, um arquivista digital que rastreava inconsistências em relatórios ambientais do estado de São Paulo. Ele encontrou, por coincidência, uma solicitação de descontaminação química protocolada no dia 25 de janeiro, assinada por uma empresa terceirizada, embora não haja registro de acidentes químicos na cidade naquele mês. O formulário descreve: desinfecção de área interna, odor amoniacal persistente, reatividade não identificada com reagente padrão, procedimento executado sob vigilância do 4º Comar. Essa assinatura carimbada contradiz diretamente as notas públicas do Comando Aéreo Regional, que negava qualquer operação extraordinária em janeiro daquele ano. E então surge a pergunta: por que documentos como esses ainda existem? A resposta pode não ser simples, mas alguns investigadores independentes sugerem que certas peças foram deixadas intencionalmente, como forma de frear o esquecimento absoluto, não para revelar, mas para lembrar, sutilmente, que algo houve. O ex-diretor do Arquivo Nacional, em uma conversa privada com um pesquisador universitário, teria dito: nos bastidores, o silêncio não é feito apenas de censura,
é feito de acordos. Às vezes o acordo não é esconder o suficiente para não precisar admitir. Deixar farelos, nunca o pão inteiro. Talvez os farelos sejam tudo o que ainda nos resta. Milhares de governos entregam isso. Farelos, pequenos fragmentos de verdade. Apenas o suficiente para que ninguém pergunte demais. E quanto mais um governo oprime, mais cuidadosamente ele espalha essas migalhas. No caso Varginha, o acordo mais importante não envolveu tecnologia. Foi o silêncio. E talvez seja por isso que, ainda hoje, Varginha continua a ser mencionado em notas de rodapé de dossiês estrangeiros, em painéis fechados de defesa, em relatórios de fenômenos aéreos anômalos. Um nome pequeno demais para o escândalo que implica. O que ninguém menciona, mas todos sabem, é que esse tipo de caso jamais fica isolado, especialmente quando há movimentação diplomática. Um e-mail interceptado em 2007 entre dois representantes da área de defesa hemisférica, identidades suprimidas por anonimato legal, contém o seguinte trecho. Se o modelo de Varginha vazar, precisamos nos antecipar. A questão não é mais o evento, é a forma como ele foi absorvido. Isso se repete, só que agora sem poeira vermelha e sem garotas correndo no mato. Essas palavras indicam algo mais grave, a repetição do fenômeno, mas de forma mais controlada, mais silenciosa, menos detectável. E no fim, resta uma única certeza. Se o governo quisesse apagar completamente o caso Varginha, não sobraria sequer o nome Xerezi nos registros. Não haveria fax. Não haveria pedido de descontaminação. Não haveria uma entrada no sistema da Embaixada dos Estados Unidos. E não haveria o esforço repetido de negar o que nunca foi assumido. Mas esses vestígios continuam surgindo, como cacos cuidadosamente deixados num quarto onde algo muito caro foi quebrado. A ausência de uma narrativa oficial se tornou, paradoxalmente, a narrativa mais oficial que existe. Varginha, ao que tudo indica, não foi um acidente isolado. Não foi um delírio popular. Foi o dia em que algo incompatível com qualquer espécie terrestre conhecida caiu nas mãos de uma estrutura despreparada para lidar com a verdade, e melhor treinada para enterrá-la. E o mais assustador não é o que vimos em 1996. É o que não vimos desde então. Inscreva-se agora, porque alguns segredos não podem esperar.